Olá, meus amigos, bom dia. Estamos chegando para o nosso Guilherme, webinar da Healthcare não te Alliance. ouço, Guilherme. Estou ouvindo, Macedo. Carlos, Emanuel, Estou ouvindo bem. tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tudo Eu acho que bem. tem... Estamos aguardando o pessoal chegar. Dá um tempinho para todo mundo acessar. Ó, o pessoal já está respondendo. Se não estiverem ouvindo, vocês avisem a gente aqui pelo chat. Se tiver qualquer pergunta, o chat está à disposição de todos. Tá? Nossa programação aí é em torno de 1 hora de conversa. Guilherme, eu não te Tem a ouço. curiosidade também. Desculpa? Eu estou ouvindo, Macedo. Eu estou ouvindo bem. Eu não estou Temos ouvindo a curiosidade aí de saber de todos aí, de que instituição vocês são, se quiserem colocar no chat. A gente depois também tem toda a lista de acesso de vocês, a gente vai entrar em contato com os interessados, a gente vai apresentar uma tecnologia aqui do nosso parceiro, a SBS, e os que estiverem interessados, né, para depois também olhar com mais detalhes, a gente vai, deixem os seus, a gente tem os contatos de vocês por meio da inscrição, e esse webinar ele vai ficar gravado, né, então vocês podem também disponibilizar para quem tiver interesse, não sei se vocês assistirem quiserem acessar novamente, também vai estar disponível, a gente vai colocar o link aqui de acesso depois para todos acessarem, tá? Bom, vou começar aqui então. Meu nome é Guilherme Pereda, sou gerente médico da Healthcare Alliance, a empresa de parcerias do Grupo MV. E é uma honra ter aqui hoje com a gente o parceiro SBS, que é o parceiro de solução de hemoterapia, né? O líder de soluções de hemoterapia de software de banco de sangue aí do mercado. Eu tenho aqui comigo o Carlos Macedo, que é sócio-diretor da SBS, e o Emanuel Porangaba, que é engenheiro civil, especialista em TI na saúde e parceiro aí da SBS, com a tecnologia RFID. E hoje a gente vai ter o prazer de escutá-los falar como é que eles têm aplicado essa tecnologia RFID na tecnologia do software de banco de sangue, né, para a gestão aí de todo o processo. Então, por favor, Carlos, Emanuel, passo a palavra para vocês. Espero que seja bem enriquecedor aí nosso momento juntos. O Macedo não lhe ouviu. Macedo, você está ouvindo, não? Eu acho que teve algum problema com o Macedo, Guilherme. Macedo, você está escutando a gente? Vou dar uma ligada aqui para ele, um minuto, só, Guilherme, por favor. Sem problema. Desculpe aí, mas processos ao vivo sempre acontecem online, pode sempre acontecer algum problema. Não tem problema, o pessoal espera um pouquinho. Eu queria aproveitar aí para também falar para todos que tem o chat, né? Vocês podem mandar perguntas pelo chat e a gente vai conseguir ter uma noção aí de quem está... Macedo, todo mundo está ouvindo. No final, a gente responder aí todos, vai ter um tempinho no final para a gente conseguir trocar uma ideia em cima de algum ponto específico. Guilherme, ele vai sair, entrar novamente, pedir um pouco de paciência. Sem problema, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho aí. Também dá tempo para as pessoas entrarem, né? A gente só tem 5 minutos aí de início do webinar. Dá para a gente aguardar um pouquinho sem problema. Caso você ache... Olha, Macedo, você ainda está aí, Macedo. Está ouvindo agora? Liga o microfone. Agora estou ouvindo.
Perfeito. Pronto. Macedo, eu estava apresentando aqui, então, a SBS, né? Estava falando um pouquinho da tecnologia RFID que vocês têm aplicado no software de banco de sangue. O que você me diz a respeito? Então, Guilherme, há alguns anos já a SBS vem trabalhando nesse assunto, não é? Nós sempre tivemos interesse em embarcar essa tecnologia nos sistemas da SBS. Entretanto, por ser uma tecnologia bastante complexa e em função das as baixas temperaturas a que as bolsas são submetidas, não é? Isso exige uma tecnologia extremamente complicada. No Brasil, nós não conseguimos identificar equipamentos que pudessem atender essa necessidade. Identificamos, motivo pelo qual buscamos a Biolog ID, que é uma empresa francesa, não é? Que detém a tecnologia de RFID em bancos de sangue, e firmamos aí com a Biolog ID um acordo internacional de cooperação técnica para embarcar essa tecnologia nos nossos sistemas. A Biolog ID tem uma experiência muito grande nesse assunto, tem vários casos de sucesso na Europa, não é? E motivo pelo qual a gente está aqui agora com o Emanuel, que representa a Biolog ID no Brasil, não é? Que vai fazer uma apresentação para a gente sobre a utilização dessa nova tecnologia. Obrigado, Macedo. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui. Guilherme, caso tenha algum problema, você me avisa, por favor. Com certeza. Vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação? Estou vendo, sim. Sim, Emanuel. Vou colocar em tela cheia. Como o Macedo falou, nós trabalhamos aqui em parceria com a SBS nesse processo de implantação da tecnologia RFID no Brasil. Eu trabalho atualmente na Biolog ID como consultor das suas soluções no Brasil, onde nós temos bastante instalações, um número expressivo de instalações na Europa e também nos Estados Unidos. E eu coloquei esse slide aqui para dar início à nossa apresentação, primeiro, para mostrar a importância da inserção de uma tecnologia RFID no ciclo do sangue. Isso aqui é um processo resumido. Quem trabalha em banco de sangue sabe que existem alguns processos por trás disso, mas dá uma ideia bem geral, bem generosa, onde nós podemos atuar. E também, com esse slide, nosso objetivo é demonstrar um pouco que poucas cadeias de logística, em qualquer assunto, ela é tão adequada à implantação do RFID como o ciclo do sangue. Por quê? Porque os vários processos, a partir do início do produto, que nós podemos chamar de produto, que é a bolsa de sangue, ela passa por várias etapas até a sua destino final, que é a transfusão. Parece um pouco estranho a gente falar nesse momento de logística, em uma área tão técnica como é o sangue, né? Mas a realidade é que, a cada dia que passa, é um tema que consome cada vez mais tempo, pessoas, recurso humano, recursos financeiros, nos processos de estoque, distribuição e recepção do sangue. Então, nada melhor do que você trazer uma tecnologia que auxilie, não substituir. Nós não estamos aqui para substituir o código de barra, isso sim agregar valor a esse processo do código de barra. Lembrando que a realidade dos bancos de sangue hoje, qual a importância disso? Se nós voltarmos 20 anos atrás, a realidade era totalmente diferente. Você fazia esse controle até de modo manual, como existiam livros de registro, etc. Hoje é impossível. Então, hoje, essa tecnologia veio ajudar nesse processo, principalmente de logística e distribuição e recepção de sangue. Mas, como toda nova tecnologia, quando ela é embarcada em um setor, que é a primeira tecnologia que nós temos na área de sangue no Brasil, nós temos que ter uma motivação para que isso aconteça.
Você simplesmente não vai adotar uma tecnologia porque alguém falou que era bom. Então, às vezes, essa motivação vem pela legislação ou regulação do setor. Isso aconteceu com o Código de Barras. Há uns anos atrás, não lembro quantos, assim, as bolsas não tinham nem código de barra, eram manuais. Então, a legislação cobrou isso. Então, todo mundo se adequou ao mercado. O segundo ponto seria quando a tecnologia que você usa atinge o seu limite. Então, você tem uma barreira tecnológica ali. Você quer fazer algum processo que não tem mais condições de fazer com o que você usa. Um exemplo claro disso é a tecnologia de 4G, 5G em telefonia. Sem ela, nós não estaríamos aqui conversando, se nós tivéssemos um 2G ou na tecnologia de telefone de 10 anos atrás. Ou então você acha que está na hora de dar uma qualidade maior nos seus processos dentro da sua instituição, você precisa de ferramentas e instrumentos que deem mais segurança e qualidade aos seus processos atuais, porque você começou a consumir muito tempo, muito recurso humano que não existe, e não consegue chegar à qualidade que você ou é exigida ou que a sua instituição quer oferecer. E o último passo acontece, às vezes, por exigência do mercado. Até aquela tecnologia começou a massificação e o mercado só começa a aceitar produtos que tragam aquela tecnologia. Não é o nosso caso hoje em dia, que o RFID ainda está iniciando na área de saúde no Brasil, mas se você olhar pelo lado da concorrência, principalmente em hospitais, bancos privados, se alguém começa a oferecer a um cliente uma tecnologia nova, claro que o cliente vai querer obter o produto que trabalhe com aquela tecnologia, para dar mais segurança. O supermercado, saindo um pouco do tema, hoje você não consegue colocar um produto à venda no supermercado se não tiver um código padrão de barras. Então, é o mesmo processo. Então, nós estamos... por outro lado, toda tecnologia que você trabalha, qualquer tecnologia que seja, você tem que ter por trás 2 processos que são fundamentais. Um é a identificação, que, infelizmente, assim, em alguns setores, o pessoal confunde identificação com rastreabilidade. Não é isso. A identificação é só um meio para conseguir rastreabilidade. Um código de barra isolado ou uma etiqueta RFID isolada, ela não vai trazer nenhum retorno para você se não tiver uma solução por trás. E também uma padronização. Por que é importante uma padronização? Não é nessa exigida, mas é importante, principalmente no setor de sangue, que você começa a trocar componentes entre diversos bancos de sangue para outros estados até. Um exemplo desse é a Hemobras, com o plasma. Ela recebe, hoje em dia, plasma de 100... Recebia há pouco tempo plasma de aproximadamente 100 bancos de sangue, que cada um chama o plasma de um jeito. Então, isso aí dificulta na hora de você recepcionar e tratar aquele produto. Então, nós temos um padrão. Você obtendo um padrão, você vai começar a procurar assim, mas qual o mecanismo que eu vou trabalhar para que eu comece a dar uma solução para esse padrão? Hoje, nós podemos dizer que 100% o pessoal utiliza código de barra tradicional, já está bem... o mercado já aceita, qualquer pessoa consegue ler, qualquer instituição consegue ler um código de barra numa bolsa de sangue. Tem suas limitações, primeiro, é tamanho de gravação. Ela não permite que você coloque um número cada vez mais crescente de informações naquele código. Por isso que nós temos vários códigos de barra aqui nessa etiqueta ao lado, que veio do Japão, mas eu consigo ler, porque ela usa um padrão. Ela usa um padrão que, nesse caso, é o SBT 128. Essa etiqueta chegando em qualquer banco de sangue, eu consigo resgatar essas informações. Mas o código de barra tem um problema de volume de dados e também que eu não posso atualizar. Uma vez impresso, ele está impresso, eu não posso fazer mais nada com ele. Eu tenho que só ir agregando novos códigos de barras. Para suprir um pouco essa necessidade, foi inserido no mercado o código bidimensional, que é o QR Code. Todos vocês já devem ter visto, vocês conhecem por propaganda, por lojas, por produtos. Geralmente ele tem um código de barra que você acessa. Qual a vantagem dele? Ele multiplicou por mais do que 10 a capacidade de armazenamento. Então, eu posso gravar aqui dentro de uma bolsa de sangue, eu estou levando sempre o exemplo da bolsa de sangue, eu posso gravar nessa bolsa de sangue informações que antes era impossível eu gravar através de código de barra, como resultado de exame, nome do paciente, instituição, etc., etc. Mas também continua com o mesmo problema anterior. Ela tem limite. Ela tem um limite, não é que tenha limite, ela não permite uma atualização. A partir do momento que isso é impresso, está impresso. Eu não consigo fazer mais nada com ela. E também eu tenho que ter a proximidade, eu preciso estar com ela na mão para eu enxergar o que eu preciso. Então, para suprir tudo isso,
veio uma nova tecnologia, que é a tecnologia RFID, que trabalha em relação às tecnologias atuais, quais são os grandes diferenciais. Permite atualizações ilimitadas, eu posso trabalhar com isso ilimitadamente, e também ela te dá, eu não preciso estar próximo desse instrumento para fazer uma leitura. Se nós formos olharmos aqui, o que a legislação cobra dos bancos de sangue, ela pede que seja feita uma rastreabilidade que assegura a relação entre doação e os produtos e que a identificação o código de barra permita ter alguns dados mínimos. Mas, por outro lado, nós vemos o seguinte, a legislação colocou aqui, no início, a obrigatoriedade do código de barras e também no final, que é a transfusão. Mas e esses processos que existem aqui no meio, que são inúmeros, que são cada vez mais crescentes, como é que nós vamos trabalhar ele? Como é que nós vamos manter essa qualidade com esses processos crescendo a cada dia? São duas soluções. Ou você contrata mais gente, insere mais recurso humano, ou adotou a nova tecnologia, para que possa superar essa fase, todos esses processos. Como nós temos um problema muito sério com o recurso humano, é praticamente impossível. Então, nós vamos para a tecnologia nova. Para isso, nós estamos mostrando aqui, a finalidade desse webinar é mostrar um estudo exploratório na área de RFID e banco de sangue, utilizando uma solução que já está bem inserida no mercado, já está bem balizada, já existe em vários países, já temos instalações em mais de 15 países funcionando há bastante tempo, todas elas certificadas, desde a ABB, etc., etc. E agora nós estamos entrando no Brasil, que é a solução da Biolog-ED, que é uma empresa médica, uma empresa que trabalha com tecnologia na área médica e que montou uma solução, sempre voltando, como eu tinha falado anteriormente, o importante não é simplesmente o chip, mas sim a solução como um todo, na área de transfusão, plasma e oncologia. O nosso foco aqui é a transfusão e plasma. Eu coloquei aqui a oncologia porque, no fundo, ela se comporta quase que igual. O processo é o mesmo. Existe um produto que é distribuído a pessoas e instituições. Então, nós temos aqui, desde as etiquetas, equipamento e software. Esse é a cadeia, é o ciclo, a cadeia que é necessária para funcionar uma solução desse tipo. Então, voltando àquele primeiro slide que nós falamos do ciclo do sangue, nós dividimos na Biolog-ED para atender todo aquele processo em 4 soluções modulares. Isso implica em quê? Primeiro, eu tenho a codificação, que isso é necessário para que aconteça, para que todo o processo funcione a contento, mas, por outro lado, eu não sou obrigado a instalar em todos os outros processos essa tecnologia RFID, utilizar essa solução. Eu posso começar com o estoque, simplesmente eu quero controlar meu estoque, ou eu quero controlar a minha distribuição, que é o envio e recepção de bolsa para os bancos de sangue, ou eu quero controlar a transfusão. Então, aos poucos, eu vou colocando os módulos necessários até chegar à solução final. O importante é ter a codificação, é onde estão gravados os dados, e a escolha de um processo inicial. Então, na codificação, eu tenho 3 processos. Primeiro, colar uma etiqueta RFID em cada bolsa de sangue. Essas etiquetas são disponibilizadas em rolos, são pequenas. Etiqueta pequena que ela cabe suficientemente dentro de um quadrante do ISBT 128. Então, colo uma etiqueta, faço um link com o sistema do banco de sangue. Eu preciso desse sistema instalado para agilizar o processo. Então, através da leitura de código de barra da bolsa, eu trago todas aquelas informações do banco de sangue, gravo na etiqueta através de um instrumento que aqui eu estou mostrando aqui, que é um aparelho simples, que é o tabletop, é um gravador de mesa RFID. Eu coloco a bolsa lá, automaticamente ele dá o comando e repassa as informações para o código de barra. Quando você fala em codificação, você começa a enxergar aqui, você já começa a enxergar uma vantagem que eu não consigo ter nem com o código de barra, nem com a etiqueta QR Code, que é o quê? São atualizações ilimitadas. Alguns processos eu tenho que atualizar sempre na bolsa, que é o código do produto, eu posso ter que mudar o produto, eu tenho um hemácias e vou fazer uma hemácias lavada. Então, isso exige uma transformação. Aqui eu atualizo, sem perder o histórico, o que é mais importante, eu atualizo o que é o produto X transformou-se em Y, que com essa transformação mudou a data de validade para 10 dias a menos. E a bolsa foi transformada no status, ou está em estoque,
E, principalmente, o que é fundamental, você ter atualizações contínuas do paciente que vai utilizar aquela bolsa. A gente sabe que na transfusão, geralmente, o pessoal da área técnica solicita 10 bolsas, é feito a reserva, mas nem sempre todas as 10 voltam. Então, ela tem que voltar para o estoque, mas eu tenho que dizer, olha, agora não é mais desse paciente, ela está livre. Isso nós fazemos com o RFID. Sempre atento que ela obedeça às condições ideais de centrifugação, utilização em congelamento rápido, a menos 80 graus centígrados. Operações, ela consegue fazer uma operação de leitura e gravação até menos 40. E também o processo de irradiação, quando eu vou irradiar um hemácia irradiada. Então, já foi testado, validado em todos esses processos. É o primeiro passo. O segundo passo, se nós formos olhar, seguir a cadeia do sangue, nós podemos chamar que é a distribuição, que aí sim, aí é um passo que nós temos como demonstrar. Assim, ele ajuda em muito isso aqui. A influência do RFID que ele faz em todo o processo é gigante. Ele tem que garantir, primeiro, um processo, um controle de temperatura preciso, isso é importante, e também está em conformidade. Esse é um processo natural que acontece entre um banco de sangue, ou hospital, ou agência transfusional, ou entre bancos de sangue similares. Eu faço minha expedição, o transporte e a recepção. A expedição. Dentro do grande bloco de distribuição, nós temos um ponto que é a expedição, que eu acho que esse, sim, é um processo vital para o serviço de hemoterapia, que é a expedição de remessas. Primeiro, por quê? Porque ele exige velocidade no atendimento. Eu não posso me perder tempo procurando uma bolsa fenotipada, que seja, ou uma bolsa negativa, ou uma bolsa específica. Ele exige também uma conferência entre o que foi solicitado e o que o banco de sangue está enviando. Isso é um processo também um pouco demorado, como também vários processos burocráticos. Eu tenho que sempre exige uma quantidade cada vez maior de pessoas e esses processos estão sempre em crescente. Imagine, então, você como banco de sangue, você fazer isto de modo automático, usando a automatização desses processos, com apenas passando um conjunto de bolsas separadas previamente para atender aquele pedido por um túnel, onde ele vai fazer a emissão automática da guia de transporte, vai consistir os produtos solicitados, se o que eu recebi de solicitação está de acordo com o que eu estou enviando, através do quê? Da validade do produto e do pedido. Vai dar baixa automática do pedido enviado pelos hospitais e uma baixa automática do destino, que é a parte o controle de estoque do banco de sangue. Eu acho que a palavra-chave que nós estamos falando aqui é a automação. Então, nós pegamos o processo mais oneroso, não oneroso, mas demorado, que exige uma quantidade infinita de processos, e transformamos isso em um processo simples. Claro que ligado, isso faceado ou integrado ao sistema e uso no banco de sangue, que no caso nós fizemos essa integração com o SBS. Isso já funciona transparente para o usuário. Na hora que eu passo essa bolsa, essa embalagem aqui, essa caixa, que pode ser essas embalagens que são usadas para hospitais, ou então que é uma caixa de isopor que o pessoal manda em maior volume. Por outro lado, eu tenho na outra ponta, isso saiu com a qualidade, saiu com rapidez do banco de sangue, mas eu tenho na outra ponta uma recepção, que eu tenho que também receber isso de modo ágil e sem que os hemocomponentes que estão dentro da embalagem passem por um processo demorado fora da temperatura ideal, mas eu tenho que registrar, eu tenho que reconhecer a temperatura, eu tenho que fazer processos para validar aquela remessa. Então, a partir do momento que essa remessa chega, que seja no hospital ou em outro banco de sangue ou uma agência transfusional, nós podemos, simplesmente pela proximidade que nós podemos calcular hoje, com certeza, até 5 metros de distância, eu consigo já ver se a temperatura daquela embalagem que está ali dentro, ela está nas condições ideais. Eu já vejo se o primeiro ponto de validação que eu faço. Então, trago também a duração do transporte, as curvas de temperatura. Isso vai trazer como consequência uma validação prévia do pedido antes mesmo da abertura da caixa. Então, aqui você está fornecendo dados que permitam a aceitação ou rejeição da remessa, porque eu tenho um aparelho que é um data log dentro dessa embalagem,
que ela vai medindo essa temperatura do transporte. Eu tenho, por outro lado, um modem de radiofrequência que lê remotamente, à distância, todo o conteúdo daquele datalog que está ali dentro. A partir daí, eu faço a recepção, ou também através de um túnel, ou de um instrumento menor, que seria 1 a 1, que é aquele tabletop que nós mostramos. Então, esse é o grande diferencial. Você atingir aqui todo esse processo de expedição, transporte e recepção de forma praticamente automática e com o uso mínimo de interferência humana. Agora, vocês imaginem isso, nós falamos por um banco de sangue. Agora, vocês imaginem isso numa fábrica como a Hemobras, que recebe plasma de todo o Brasil, chega um caminhão com 5.000 bolsas de plasmas armazenadas. Imagina você receber isso manualmente, clicando bolsa a bolsa. Com o RFID, o que você vai mudar? Ao invés de um túnel, nós colocamos um portal. Ele consegue ler um pallet por inteiro, todo o conteúdo daquelas bolsas e fazer todo esse controle. É um ganho imenso. Os benefícios é a completa automação, sem necessidade de registros manuais, eu não tenho que registrar nada manualmente. Toda a história está lá dentro do sistema e do próprio chip RFID. Eu tenho toda a história daquele transporte. Eu sei a hora que ele saiu, a hora que ele chegou. E, depois de receber essas bolsas, eu vou colocar em estoque. Imaginando que eu posso partir do banco de sangue e não ter distribuição, vou fazer um estoque local. Então, é o que eu te falei, são partes modulares. Então, ele registra aqui o que é que nós fazemos. Existem prateleiras, nós desenvolvemos um conjunto que é patenteado pela Biolog, que é o quê? De prateleiras RFID que vão substituir as prateleiras existentes das geladeiras e dos freezers. Então, eu retiro aquelas prateleiras, coloco essas prateleiras elas estão em cada prateleira dessa, nesse conjunto, nesse kit, ele tem um leitor e gravador de RFID, que ele vai registrar também, isso é o mais importante, imagina você ter esse controle, que é impossível manualmente hoje em dia, você ter esse controle, esse registro de entrada e saída desses hemocomponentes da geladeira. Então, eu posso controlar, através de parâmetros dados pelo banco de sangue, que aquela bolsa ficou 50 minutos fora da geladeira, eu não posso mais utilizar. Então, isso é feito o quê? Através do registro. A partir do momento que eu passo pela porta da geladeira, ele vai me informar que ela não se encontra mais lá. Então, nós temos, aqui está o kit. Esse kit aqui existem diversos modelos para suprir a necessidade de diversas marcas, e tamanhos e capacidade também. Então, nós temos kits para refrigeradores concentrado de hemácia, para plasma, para agitadores de plaquetas também. E, além disso, que é para quem trabalha, para quem não trabalha, quem tem um volume grande, que tem muitos hemocentros de bancos de sangue que contam com câmara fria, esse kit não necessita, lógico, ele vai entrar numa câmara fria, ele vai ter só um chassi aqui embaixo, que vai ter as rodinhas para movimentação. E nós controlamos, através de integração, o estoque dentro da câmara fria, a temperatura que cada hemocomponente daquele está sendo atualizado. Então, nós temos aqui um exemplo de um agitador de plaquetas, aqui embaixo, e aqui de uma bolsa de plasma. Existem já modelos que a bolsa não é colocada individualmente, mas sim em gavetas, que é para otimizar o espaço. Tá? Então, cada prateleira tem os leitores gravadores, e fornece a posição exata de hemocomponente. Então, nós temos aqui, através de sistemas integrados, interfaceados com o sistema local, nós temos aqui o rastreamento de presença do produto. Eu sei que aquele produto está ali, naquele local XYZ. Eu sei que aquele produto foi retirado, ele saiu e não voltou mais. Então, eu tenho algum problema. Eu sei quais são as bolsas que estão reservadas para um paciente e a curva de temperatura. Os grandes benefícios disso, a localização física precisa para cada unidade. Eu tenho isso aí de um modo claro. O registro automático de qualquer movimento. E, principalmente, uma contagem de estoque automatizado, que é um processo oneroso, um processo dificílimo de fazer nos bancos de sangue. Geralmente, eu tenho um número dentro do sistema e outro número, se eu for contar, além de ter que alocar várias pessoas para isso. Consigo fazer, imagina uma rede de sangue, eu consigo fazer isso de modo remoto, eu consigo controlar, colocando geladeiras dessa na minha rede estadual, eu consigo controlar o estoque e rastrear os tempos de saída e entrada de cada bolsa nesses estoques. Por último, nós temos a transfusão, em que
através de um PDA, que nada mais é do que em formato de um celular, eu faço uma validação entre aqui. Aqui eu já começo a exigir uma pulseira do paciente, que é o software do banco de sangue, da agência institucional, ou do hospital, ela irá fornecer essa identificação do paciente. Eu consigo rastrear, então, aqui um controle na recepção, dentro do hospital. Eu consigo verificar o produto, se é esse produto, dentro do sistema, através da leitura RFID dos dois e a integração, se esse produto é para aquele paciente. E além mais, eu vou começar a registrar os sinais vitais, que são os registros da hemovigilância, que são cobrados no Brasil, que ainda estamos engateando um pouco nesse processo. E a sincronização, esse dispositivo e a base de dados. Então, eu tenho aqui uma segurança de aplicar o produto certo, no paciente certo, na quantidade certa, e também é um ganho extra que nós temos, esse controle da hemovigilância e a capacidade de gerar relatórios em tempo real. Nós falamos isso aqui, sempre é claro que isso não funciona só, volto a dizer, uma solução integrada entre equipamentos, materiais de consumo, sistemas e pessoas. Por último, eu queria que o nosso parceiro, Carlos Macedo, falasse um pouco dessa estratégia de inovação, Macedo, por favor, para fechar a nossa apresentação. Pois não, Emanuel. Bom, gente... cliquei sem querer aqui. Aí? Abra para mim, Manuel, por favor. Manuel, bota isso. Tá bom? Bom, gente, nós não podemos... a avaliação de qualquer estratégia de inovação, ela precisa ser efetiva, eficaz e eficiente. E no nosso caso, então, quando nós falamos da área da saúde, não é? A primeira coisa é a segurança. Não é? Todos nós sabemos o quanto que nós investimos em processos, em tempo, em gente, para cada vez mais termos segurança maior nos nossos processos. Né? Porque, na outra ponta, o nosso maior objetivo é o paciente. Né? Otimização. Nós temos que otimizar esses nossos processos, procurando, sempre que possível, automatizar. A automação, ela elimina os erros. Não é? Vejam que hoje ninguém mais fala numa sorologia que não esteja integrado com os equipamentos da sorologia. Então, não existe mais, hoje em dia, um registro manual de resultados, não é? A integração de todos os equipamentos dentro do ciclo do sangue é que confere otimização e segurança. E o RFID, ele vem, com certeza, aumentar essa segurança, aumentar essa otimização. E, gente, qualidade. Não é? Qualidade é outra preocupação constante dentro da área da hemoterapia. Não é? É uma área que exige muitos processos, muita gente, muito controle, não é? E cada vez mais essa área de qualidade ela vem ganhando importância significativa dentro das unidades de hemoterapia. E, finalmente, custos menores. Uma estratégia de inovação ela também tem que estar preocupada na redução desses custos. Não é? E, volto a dizer, cada vez que nós temos automação de processo, eu tenho menos interferência humana. Não é? Evidentemente, isso também me leva à redução de custos. Né? A próxima, Emanuel. Passei já. Não chegou aqui. A minha tela está. Chegou? Chegou. Bom, gente, então isso aqui é um resumo daquilo que nós discutimos agora, não é? Então, a preocupação é com os processos, melhorar os processos, não é? Aumentar o rastreamento e um rastreamento automático, não é? Ter uma
uma localização precisa de onde se encontra cada bolsa, em que geladeira, qual tempo que ela ficou fora daquele freezer, quando voltou, aquele produto pode ser usado, não pode ser usado. Então, eu receber uma caixa de uma remessa em uma agência transfusional, e mesmo antes de eu romper o lacre daquela caixa, eu já conheça as temperaturas que estão ali dentro, já conheça a curva da temperatura, o tempo de transporte, né? E, se for o caso, eu devolver essa remessa, mesmo sem abrir essa caixa e examinar bolsa a bolsa, né? Então, isso tudo se traduz em menor custo. E, finalmente, a redução de não conformidades em todo o processo do ciclo do sangue. Não é? Por quê? Ora, no momento em que o sistema está controlando para mim, não é, a saída daquela bolsa de um freezer para fazer um procedimento, o retorno daquela bolsa ao freezer, se foi no tempo adequado, ou se aquela bolsa deverá ser descartada. Ou seja, a garantia de registros imediatos dos procedimentos ocorridos com aquela bolsa, eliminação de erros, né, no manuseio, evitar as falhas humanas, não é? Tudo isso leva à redução de não conformidades. Bom, gente, obrigado pelo tempo de vocês. A SBS, a Healthcare Alliance, a MV, a Biolog ID, agradecemos aí e nos colocamos à disposição para perguntas, conforme já informou o Guilherme Pareda. Obrigado. Obrigado, Carlos, Emanuel. Foi muito esclarecedor, né? Só para resumir aqui, então, vocês têm toda a parte de tecnologia, de tags, etiquetas, armários de identificação, bandejas de identificação, tudo voltado aí para banco de sangue, né? E aí ficou claro que isso permite a gestão de toda a rastreabilidade, né? Identificação, rastreabilidade desde o doador até o receptor desse hemocomponente. Isso daí, com certeza, é uma tecnologia que melhora a segurança, né, do paciente, né, como você bem colocou, Carlos. E, Emanuel, muito bacana que você esteja trazendo isso para a área da saúde, né, aqui para o Brasil, né, e acho que vocês são pioneiros aí, e isso reflete a reputação da SBS no mercado, né, a gente é uma grande honra de ser parceiro de vocês. Eu tenho algumas perguntas aqui. Vou começar pela pergunta da Elci. Ela ficou interessada em saber se vocês aplicariam essa tecnologia em outros serviços, né? Ou se vocês só teriam essa tecnologia disponível para bancos de sangue. Aqui no Brasil, Guilherme, nós estamos entrando inicialmente. É interessante essa pergunta, porque quando você demonstra uma solução de modo que ela é prática e que tem e tem uma lógica, faz uma lógica no sentido de uma cadeia logística, aí todo mundo pergunta, isso pode ser aplicado em outros componentes? Hoje nós estamos trabalhando, no primeiro momento, na parte de hemoterapia de banco de sangue, na parte de bolsas de sangue, e na Europa nós estamos também com algumas implantações na área de oncologia. É claro que é muito fácil você ver, como essa pergunta bem diz, que quando você vê um processo desse tão bem desenhado, você vê, pô, isso se aplica à vacina, não é verdade? Isso aplica a medicamento de alto custo, mas hoje, inicialmente, nós estamos trabalhando apenas com a parte de bancos de sangue no Brasil. Perfeito. Nada que impede que haja novos estudos e decisões lá na frente. Aí eu sei, quando nós falamos de banco de sangue, né? Então nós estamos falando de agências transfusionais, bancos de sangue, hemocentro,
unidades de coleta e transfusão, não é? Então, dentro da área da hemoterapia, este processo ele contempla todos esses tipos de serviços, não é? O hemocentro, o banco de sangue, a agência transfusional, uma unidade de coleta e transfusão, não é? Mas, nesse momento, tudo voltado para a hemoterapia, tá? Então, perfeito, Carlos. E, inclusive, vocês segmentam, né? De acordo com o cliente que está entrando em Isso é contato, importante, imagino meu que vocês, Guilherme. comercialmente, vocês segmentam essa tecnologia, fazem um diagnóstico, né, do que o serviço vai precisar e conseguem fazer um orçamento voltado para aquilo, para uma etapa específica do todo, né? Porque é bem abrangente todo esse ciclo do hemoderivado. E é justamente essa uma pergunta que foi feita aqui que eu tinha curiosidade, né? Quem se responsabiliza pela compra dessa tecnologia? Porque se você tem a tecnologia implementada em uma parte do processo, você pode correr o risco de não ter no todo, né? E aí ele fica fragmentado. Como é que vocês têm visto isso e como é que vocês veem essa questão de responsabilidade, corresponsabilidade de compra futura dessa tecnologia? Eu gostaria de, primeiro tocar nesse ponto que você fala de instalação modular. Se nós lembrarmos daquele primeiro slide que nós mostramos o ciclo do sangue, que ele mostra desde a origem do produto, que é a coleta de sangue, até o seu uso final, eu posso fazer uma implementação em qualquer daqueles processos que estão marcados em vermelho. Eu posso iniciar o meu processo dentro do estoque, eu posso iniciar o meu processo de RFID simplesmente no transporte, eu quero controlar tempos de temperatura, de chegada, etc. Eu posso fazer isso também na transfusão, isoladamente, contanto que a única necessidade que nós temos é que a bolsa esteja com o chip RFID gravado na bolsa. Gravado não, é fixado na bolsa. O processo, a hora que eu vou startar o processo, isso depende do usuário. Ele vai ver o que é que ele perde. Se eu startar simplesmente na transfusão, por exemplo, eu vou colocar numa agência transfusional. Com certeza eu não vou ter os dados de controle de entrada e saída de estoque lá no banco de sangue. Eu não tenho esse processo registrado. Nem na TAG, quanto no sistema. Por quê? Porque ele não foi implantado. Eu não tenho, por exemplo, os dados de controle de transformação daquela unidade, que era uma hemácia, transformou em hemácia lavada, porque isso, às vezes, foi feito no banco de sangue e não na agência. Então, eu vou ter o controle, eu tenho que ter um mecanismo que eu consiga gravar os dados na agência transfusional ou no hospital, no RFID, isso é fundamental. Eu tenho dados mínimos que eu preciso ter ali, e o controle transfusional. Quanto à parte de comercialização, eu gostaria que o Macedo falasse um pouco sobre isso também, Macedo. Na verdade, cada projeto é um projeto, não é? Então, nós temos que levantar quais são os objetivos da adoção, né? O que se pretende em termos de ganho com esse processo ou parte do processo e desenharmos um projeto. Esse projeto vai envolver insumos, né? Basicamente a etiqueta o tag do RFID, e equipamentos que podem ir desde o túnel até o SSD, as gavetas dos freezers, pode ter somente um tabletop, ou seja, cada projeto vai exigir um tipo de equipamento em função de volumes, em função de uso, não é? Para que se possa fazer uma estimativa de valores. Tá? Então, é necessário se construir um projeto para ter a ideia aí de insumo e de equipamentos que serão utilizados ou para uma agência transfusional, ou para um banco de sangue, ou para uma unidade de coleta, ou para um hemocentro. Não é? Cada um desses projetos, evidentemente que ele abrange processos diferentes, né? Como o Manuel mesmo colocou, eu não preciso
de uma única vez, implantar todo o processo toda a tecnologia de RFID em todas as funções do banco de sangue, não é? Eu posso colocar em uma das funções, por exemplo, na expedição, posso colocar no transporte, posso colocar lá no processamento e ir agregando novas funções desse processo ao longo do tempo. Perfeito, Carlos. Eu imagino que vocês, inclusive, tenham essa abordagem modular aí, como o Emanuel bem colocou e você também, e vocês consigam, né, em cada etapa, propor comercialmente um parâmetro para justificar aquele orçamento, né? Então, eu imagino que isso esteja totalmente adaptável ao tipo de serviço e ao volume do serviço. Então, quando colocam aqui uma das perguntas, né, qual o custo médio da implantação dessa tecnologia, acho que fica claro que pode variar de acordo aí com essas métricas diferentes, né? Mas vocês teriam aí um padrão geral para passar para o grupo sobre como vocês fazem o orçamento, baseado em volume, baseado em emissão de etiquetas, como é que vocês fazem isso? Eu vou iniciar, o Macedo conclui. Geralmente, o ponto de partida é exatamente um levantamento, uma auditoria técnica no ambiente que você quer implantar, onde nós iniciamos com a produção, quantas etiquetas eu vou consumir por ano, quantos hemocomponentes eu transfundo, qual o raio de ação da solução, eu vou atuar só localmente, ou eu vou controlar também, que isso é importante, se eu vou controlar a outra ponta, que é o hospital, se eu vou fazer o controle de rastreabilidade em todos os processos. Então, eu tenho que ter esse levantamento, todo esse levantamento em questão de volume, e isso dá também para a gente questão de equipamentos, que é super importante. Por exemplo, eu tenho que analisar que se aquela geladeira que ele utiliza lá, ela suporta, já é certificada para suportar, quando eu falo em estoque, tá? Já é certificada para ela suportar uma dessas nossas prateleiras inteligentes. Caso não seja, é preciso fazer um processo anterior de validação mecânica e de temperatura daquele novo modelo. Por exemplo, eu não utilizo uma geladeira fabricante X e modelo tal, então a gente tem que validar aquilo ali. Isso exige um custo de validação junto com o fabricante e com a Biolog. Tá? Então, são vários parâmetros que interferem, Guilherme, em você fazer. E, ao final, quando se trata de um projeto, muitos já fizemos, que você constrói até um ROI para oferecer para o cliente, para que ele diz, olha, esse projeto se paga ao decorrer de tanto tempo, que você vai levantar. O que é que eu estou economizando com isso? Então, nós estamos fazendo levantamento de recurso humano, de perda de bolsa, de bolsas que são descartadas por motivo de... Eu recebi daquele banco, agência transfusional, uma bolsa devolvida, mas eu estou jogando fora porque não tenho confiança, não sei se passou muito tempo fora. Então, vários parâmetros são trabalhados no projeto. O ponto principal é você definir o perímetro, o seu perímetro, partindo de uma produção de bolsas, número de bolsas coletadas. Eu não preciso, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro disso. Nós estamos com um projeto que estamos desenhando, é pequeno, mas ele se encaixa o quê? O cliente ele quis fazer simplesmente a gestão de estoque e transfusão de hemácias fenotipadas. Então, dentro de um volume de 30 mil bolsas, eu quero controlar essas 4 mil que eu faço anualmente. Então, são coisas bem específicas, Guilherme, assim, que tem que ser estudado. Cada caso é um caso. Isso depende de volume, mas a gente sempre dá como final um ROI para o cliente, para ver, ele analisar o que ele está ganhando e quanto tempo aquele projeto se paga. Mas você talvez possa complementar melhor essa parte comercial. Nós temos, conforme eu já havia dito antes, e o Manuel complementou agora, nós temos vários elementos aí para serem analisados e determinar o custo de um projeto. Então, tem esse exemplo que o Manuel colocou, que nós estamos desenhando um projeto onde será controlado somente um determinado hemocomponente. Ou seja, o cliente não quer aplicar esse processo às 30 mil bolsas que ele tem lá. Não, eu só quero esse componente. Temos um outro também, que é para controle de plasma de pacientes de pacientes
no Covid-19, né? Plasma convalescente, né? Então, tem uma série de variáveis, né? E tudo isso diz respeito a quê? A volumes. Volumes é que vão determinar quais são os insumos e quais são os equipamentos. Nós temos uma variedade de equipamentos, que vai desde um portal, né, onde eu passo ali um carrinho com 500 bolsas, até um túnel, onde eu passo uma caixa de remessa lá com 20, 30, 40 bolsas, né? Então, há um tabletop, onde eu posso passar ali 10 bolsas, né? Então, tem uma série de variáveis que precisam ser levantadas no projeto para que se possa fazer uma estimativa mais precisa. Perfeito, Carlos. Obrigado, Emanuel. Para encerrar aqui, uma última pergunta, também tem a ver aí com essa segmentação. Tem uma das pessoas aqui, a Débora Patrícia, ela está perguntando, daria para inserir o chip a partir do recebimento dos hemocomponentes na agência transfusional? Bem, com certeza sim. Só que temos que estudar o modo de gravação e recuperação de dados para gravar no chip. Existem mecanismos que são simples de se fazer isso através de leitores. Existem leitores que leiam a bolsa toda, que ela consegue regravar esses dados no chip RFID, contanto que se tenha um padrão. Então, você tem que ter um padrão para você identificar e, no mínimo, que aquelas informações, eu vou precisar que, pelo menos, as informações básicas estejam em código de barras na bolsa, para transferir para o chip. E, a partir daí, seguir todo o processo. O ideal é o interface, mas, às vezes, você não tem como ter uma interface com o sistema local. Então, você faz isso tipo standalone, que a gente chama, dá para fazer. É possível. Você vai ter que estudar o que é que eu estou ganhando, o que é que eu estou perdendo. É aquela velha discussão que nós tivemos lá atrás. Isso, para mim, me satisfaz. Eu quero a partir daqui. Isso traz para mim uma qualidade já suficiente, inicialmente, para que seja iniciado o processo a partir desse ponto. Mas daria, sim, sem problemas. Acho que está respondido aí, Débora. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, Emanuel, Carlos. Vocês trataram um tema aí com muito conhecimento. Acho que foi um momento muito bom aí para todos. Parabéns por estarem investindo e trazendo uma tecnologia pioneira, né, que salva vidas, que organiza e garante a segurança do paciente. Mais uma vez, eu queria enaltecer aí a figura da SBS, né, e ficamos aí à disposição, né, a Healthcare Alliance é o canal aí que está projetando a SBS, são nossos parceiros e nós, todos que estão aqui presentes, podem ter acesso aí ao nosso conteúdo, tá? A gente tem diversos outros parceiros e ficamos aí por aqui hoje com esse webinar. Temos muitos outros aí previstos para as próximas semanas. Então, agradeço mais uma vez, Emanuel. Carlos, se quiserem fazer as considerações finais, por favor. Gostaria, sim. Gostaria de agradecer aí a parceria que nós temos com a Healthcare Alliance, não é? Extremamente importante. A Healthcare agrega em um único local diversas soluções de referência no mercado, não é? Transformando todas essas alianças individuais em uma grande aliança para a saúde, não é? Então, parabenizamos aí a Healthcare Alliance por essa iniciativa e agradeço também a Biolog ID, que esteve com a gente aí, representada pelo Emanuel, e nos colocamos aí à disposição de vocês, não é? Podem contatar a Healthcare, eles nos encaminharão todas os contatos efetuados e nos colocamos também aí à disposição de vocês. Quero mais uma vez agradecer. Eu queria complementar o que o Marcelo tão bem falou agora, dizendo que a Biolog está muito feliz de estar entrando no mercado brasileiro através da SBS, com essa penetração. Nós não tínhamos tido contato, Guilherme, ainda, mas foi um prazer
conhecer a Healthcare também, eu acho que Com certeza. tem Igualmente. vários, podemos conversar bastante depois no futuro sobre o tema, né? Deixar a felicidade de participar disso aqui e também deixar para os participantes também uma mensagem que é possível fazer isso. Isso não é impossível. Isso não traz um custo tão alto quanto as pessoas imaginam na hora que você coloca o custo-benefício. E qualquer solicitação posterior, que queira mais algum detalhe, essa apresentação foi bastante resumida, porque nós tínhamos um tempo de 40 minutos, senão nós falaríamos 3 horas sobre isso aqui. Mas o Macedo, a SBS, a Healthcare e a SBS, eu acho que tem todo... Vocês podem encaminhar tanto um como o outro, que vai chegar, com certeza, às nossas mãos. E é possível, até no interesse maior, é possível até demonstrar a funcionalidade disso através de vídeos. Nós temos vídeos também, caso o Macedo, as pessoas entrem em contato, eu posso repassar alguns links de vídeos sobre o assunto, que é bom você viu a apresentação, mas é bom você ver no vídeo funcionando dentro de um banco de sangue, mostrando as funcionalidades, mostrando como é que eu recebo uma bolsa. E também uma demonstração remota também é viável, dependendo da necessidade do cliente. Então, é isso. Muito obrigado, Guilherme Macedo, e ao pessoal todo que está aqui presente. Obrigado, pessoal. Até logo. Bom dia a todos.